política dele. Como se a obra do Cellini fosse caudatária devedora da posição política dele. Não. É perfeitamente possível você reconhecer. A obra é gigantesca e o cara era, com o perdão da palavra, um escroto, politicamente falando, né? O Gorky, se você quiser pegar um exemplo de esquerda, o Gorky era espetacular, mas o Gorky andava com Stalin em campo de trabalhos forçados e justificava aquela merda, entende? Não, isso daí. Então, são domínios distintos. Agora, o que não dá é, por causa da obra, você justificar o cara. Ah, não, é uma grande obra. Que importância tem? Tem grande importância. É uma porcaria que tenham feito aquilo. A obra continua grande. O Messi, agora, diante do seu silêncio, não mexe com o futebol dele em absoluto. Se continuar em silêncio, no entanto, acho que depõe contra a sua moral, né? Esses casos de quando o silêncio diz muito também, então Ah, aí parte-se dessa ótica também, né, tio Rei? Agora às 2 horas, tio Rei, a gente vai ter sabatina por aqui, agora discutindo o futuro de Curitiba, mas antes, rapidamente, queria uma opinião sua também sobre essa história do Lula sendo espionado pelo governo dos Estados Unidos, essa revelação que veio aí com um recorte mais do ponto de vista histórico, né, do colega Fernando Moraes, biógrafo do Lula, coletando esse tipo de informações, pegando, acho que é quase pela lei de acesso à informação, no caso dos Estados Unidos, obtendo esses documentos do que se era monitorado de Lula nesse período que ele coletou, aqui ele pediu as informações de 1966 a 2019, e aí foi se descobrida então uma série de documentos, a maioria produzida pela CIA, Agência de Inteligência dos Americanos, produzindo documentos então sobre o petista, mostrando ali então que ele pediu uma série desses relatórios, levantamentos, aí tem e-mail, carta, minuta de reunião, registro telefônico, vários documentos que de certa forma já é protocolar, né? Já se sabe que isso acontece muito. Josias brincava até mais cedo que, em sendo alguém da posição de Lula, achou que foi até pouco, só 613 documentos sobre ele, né, Josias? A gente deu uma risada aqui sobre isso, mas não deixa de ser até assustador, né, e o tio Rei? Josias não deixa. Não, o Josias tem razão. Quer dizer, tendo o Lula a importância que tem. Veja só, o Lula é hoje o único grande. Aqui a extrema-direita baba de ódio, mas a verdade, né? O Lula é hoje o mais importante estadista progressista do mundo. Simples assim, né? Onde tem outro? De uma democracia progressista e que merece esse nome. Merece esse nome, seja pelas políticas internas que tem, por mais que a extrema-direita babe, né? Alguns, inclusive, babam na gravata, está na hora de trocar a gravata, porque está começando a ficar pestilenta, seja pelas posições que tem em relação a coisas que estão acontecendo no mundo, especialmente política ambiental e tal. Então, o Lula é hoje o mais importante líder progressista do mundo. Progressista. Ele, né? É, ajudou a desarticular a ditadura militar, né? Elegeu-se diretamente por um partido de esquerda. Costumo dizer 5 vezes em 9 eleições diretas. 3 ele e 2 vezes por intermédio da Dilma, né? Não é do tipo que tem uma posição reverente aos Estados Unidos. Também não é beligerante, mas não é reverente, né? Os Estados Unidos espionam o mundo inteiro. Espionam todo mundo. Acabou. É, é parte da sua. É parte do que fazem os impérios quando se acham impérios. Hoje não é o único, né? O mundo hoje tá. Hoje o mundo é multipolar, né? É, eu fiz recentemente uma entrevista com o grande Matias Spector para o Reconversa, né? Professor da FGV, um grande especialista. Nós vivemos hoje uma multipolaridade e por isso mesmo o mundo anda tão perigoso, né? Que você não tem mais a ideia dos Estados Unidos como o único império do mundo, né? O fim da história, lá do Fukuyama, tá? Não aconteceu. Você tem multipolaridade. Você tem os Estados Unidos, você tem a Rússia que emerge, né?
desse modo como eles emergem, no caso via guerra, mas de qualquer modo é uma potência, não adianta, regional, mas que representa uma ameaça global, a China, né? Que hoje tem um PIB industrial superior dos Estados Unidos, né? E vai superar o PIB americano, não per capita, mas o PIB total em 2034. Os Estados Unidos estão desesperados também, sempre espionaram, e especialmente na América Latina. Veja, qual é? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, o Brasil tem um dos maiores potenciais do mundo, enfim, né? Tem tudo, é uma grande nação, está entre as grandes nações do mundo, sem dúvida. Mas o Brasil tem um problema, né? O Brasil está no mesmo bloco em que você tem a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. E eles veem a gente como alguém que está subordinado aos seus interesses. E pronto, né? Alguns veem nisso uma chance de. Eu acho curioso que o Milei, no caso do futebol, tem a dizer chamada França de colonialista, quando ele se coloca de maneira passiva como colônia dos Estados Unidos, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Né? Ele se oferece para ser isso. Né? Ele quer ser isso. O Brasil aspira, mesmo estando no bloco dos Estados Unidos, o Brasil aspira a ter uma posição independente. E tem tido ao longo do tempo. Né? Teve até durante a ditadura. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Vivíamos uma ditadura militar, foi uma revolução socialista, marxista, e o Brasil reconheceu. Né? O Brasil é um dos articuladores do chamado Sul Global, que os Estados Unidos combatem, eles não querem. Mas nós somos articuladores desse Sul Global. Existem, por exemplo, os BRICS. BRICS é o quê? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E os Estados Unidos também não gostam. Portanto, nós temos uma relação que é, sim, de colaboração com os Estados Unidos, de parceria comercial, etc., mas o Brasil aspira a ter uma posição própria na diplomacia mundial. E tem, às vezes, acho que comete erros também, com tudo, mas tem essa posição própria. Por que que os Estados Unidos não iam espionar qualquer brasileiro de relevância, e, em particular, o Lula, ainda mais, né? Tenha dúvida, né? Quando o Snowden fez as suas revelações, nós vimos o governo Obama se miscuindo, não é? Buscando informações do governo Dilma. E era o governo Obama, um democrata. Né? Então, considerado, enfim, um progressista, e em muitos aspectos. Mas são os interesses objetivos. Né? Sim, há sempre, enfim, tem a velha piada, né? Há sempre um mariner olhando para você, né? Os Estados Unidos hoje têm poder de intervenção no mundo inteiro. Hum? Há alguns lugares em que, se eles usarem o poder de intervenção, eles mandam o mundo para os ares, porque vai ter reação. Mas eles estão espionando o mundo inteiro o tempo todo. Né? É o que fazem os impérios, mesmo os impérios decadentes, no seguinte sentido: de que hoje não é uma força única, né? A ideia de que os Estados Unidos, com o fim da União Soviética, seria um mundo unipolar, né? Essa ideia, evidentemente, estava errada. Morreu. Não será. Não quer dizer que o mundo será mais seguro por isso, mas unipolar não será, e não é.
Unipolar e com olhos em todos os lados, tio Rei. Sempre me assusta um pouco quando a gente entra nessas discussões, desde uma BIM mais arapongagem aí da vida, até uma espionagem aí mais profissional da coisa, tio Rei. Muito obrigada Sempre. por mais essa. A gente se encontra de novo semana que Beijo, vem, viu? Um beijo. beijo. Até segunda. Tchau. Até, pessoal, e por aqui vocês ficam com as nossas sabatinas. Agora é a vez de Curitiba e hoje a gente tem por aqui o vice-prefeito e candidato